ocorreu até agora, o que você conseguiu registrar e apurar também. Boa noite para você aí. Diego, boa noite. Léo, boa noite. Professor Natália, muito prazer. Olha, é uma votação, como o Léo estava colocando, bastante significativa, porque obviamente, ela demonstra que existe um amplo apoio a uma, né, podemos chamar de trégua, de cessar-fogo, de pausa. O nome, obviamente, depende ali da negociação. O que foi escolhido foi justamente trégua humanitária. Foi essa forma escolhida para, claro, conseguir o maior número de votos possíveis. E é muito importante a gente olhar para os votos, porque não são apenas os países, talvez ali da região, próximos às autoridades palestinas, ou os latino-americanos, ou etc., ou a esquerda, como, né, a gente tem visto no Brasil ter uma divisão entre direita e esquerda sobre a questão Israel-Palestina. Olha só os votos europeus. Né? A França, que nós não podemos, apesar dos bolsonaristas acharem, né, Léo, a França, o Macron não é de esquerda, né, mas, enfim, a França votando a favor desta resolução. A França apoiando essa resolução. Espanha também apoiando a resolução. Do outro lado, nós temos a Alemanha, aí sim, de um partido de centro-esquerda, se a gente pode colocar assim, né, Olaf Scholz, se abstendo, optando pela abstenção em relação à votação, assim como fez a Itália. Ou seja, é um pouco mais complicado do que a gente só colocar o sul contra o norte, direita contra a esquerda. A questão palestina é muito mais complicada e, no que se refere à ONU, ela é ainda mais complicada. Agora, o que nós vimos ontem e hoje foi um espelho, uma demonstração grotesca, infelizmente, do grau de, eu diria, de ruptura que existe na comunidade internacional em relação a muitos elementos que pareciam fundamentais e que pareciam consensuais ao longo da história, o direito internacional, o direito humanitário, e aí a gente vê, obviamente, que aí você cria argumentos dos dois lados. Vamos só deixar muito claro e dizer o que significa essa resolução. Ela não é uma resolução que ordena Israel a parar. A Assembleia Geral não tem esse poder. Agora você fala, bom, então para que tudo isso? Né? Para que todo esse circo? Bom, ela cria uma pressão política para que o tema volte ao Conselho de Segurança e, eventualmente, aquele impasse que nós vimos seja destravado. Então, ela tem um papel, sim, ela tem um papel político e diplomático muito importante. Ela não pode ir lá e tirar da mão do Netanyahu ou da mão do Hamas a arma. Não é isso que ela faz. O que ela faz é justamente colocar uma pressão política e diplomática nessa situação. Então, esse é um primeiro aspecto. O que mais diz a resolução? Eu vou falar primeiro o que ela fala e depois o que ela não fala. Então, ela fala em uma trégua humanitária, ela fala em corredor e pausa humanitária, ela fala em liberação de todos os reféns, ela fala também em rejeitar ou desfazer a ordem de evacuação que Israel estabeleceu sobre o norte de Gaza. E alguns outros aspectos também bastante importantes. Agora, o que ela não fala? Ela não cita o nome nem do Hamas e nem de Israel, justamente numa tentativa de equilibrar. Claro, do outro lado, nós ouvimos hoje, por exemplo, o governo do Canadá e vários outros governos dizendo: olha, Hamas tinha que ser nomeado nessa resolução. Não havia. E o debate ali, para quem gosta desse assunto, foi muito fascinante, porque o Canadá, ao apresentar as emendas, disse o seguinte: isso começou com o Hamas, e, portanto, nós temos que colocar o nome do Hamas nessa resolução. Aí o embaixador do Paquistão pegou a palavra e disse: isso começou há 50 anos com Israel, não com o Hamas há 2 ou 3 domingos, ou fim de semana. E aí o debate foi extremamente acalorado, porque, obviamente, fala do qual foi o pecado original, aonde começou a questão palestina. Isso tudo ao vivo para o mundo inteiro ver. Então, esse foi um outro ponto bastante importante. O que também não fala na resolução, aí um aspecto bastante complicado, é justamente o fato de que os reféns que são pedidos para que sejam soltos não são só os reféns israelenses nas mãos do Hamas. O texto, que é muito cuidadoso nesse sentido, aquela ambiguidade diplomática que a gente diz, o texto fala de reféns liberados. E aí cada um interpreta como quer. Claro, os israelenses dizendo
são os nossos israelenses nas mãos do Hamas, mas também o bloco árabe dizendo são militantes e palestinos nas mãos de Israel que também precisam ser soltos. Então, como a gente vê, é uma resolução bastante complicada em termos de detalhes, extremamente interessante, importante, mas a gente já sabe, o governo americano e o governo israelense votaram contra essa resolução e Israel ontem no debate deixou muito claro que não pretende seguir o que diz essa recomendação. Pois é, já